Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Meus amados, nós estamos aqui em mais um dia de mensagem, de oração, o nosso podcast Alexandro Moura. E, claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe com mais pessoas a mensagem de hoje e não se esqueça de também deixar o seu like. E de nos comentários, colocar lá nos comentários de onde você está ouvindo a nossa mensagem do dia, ou melhor dizendo, da noite, né? Deus, Ele com certeza, Ele vai abençoar, porque conforme o tema que nós estamos conversando e, digamos, tecendo comentários essa semana, Deus, Ele quer socorrer, Ele quer ajudar aqueles que o buscam. Se você buscar ao Todo-Poderoso, você pode ter certeza que você não vai se arrepender. Talvez muitas pessoas, diante de uma crise, diante de uma luta, diante de uma adversidade, diante de uma situação que aparentemente não tem jeito, não tem solução, ela se desespere, ou mesmo ela entregue os pontos. Mas se ao contrário, se ao invés de você, digamos assim, imitar a maioria e você ir por um outro caminho, que é o caminho de você buscar ao Todo-Poderoso, com certeza você vai se surpreender. A Bíblia diz aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, que o rei Josafá, ele foi ameaçado, como de fato nós somos todos os dias, né? Quem é que nunca já acordou pela manhã e se deparou com uma situação desagradável? Uma má notícia, um problema familiar, um problema financeiro, um problema de saúde, né? Quem nunca, já no primeiro horário do dia, ou até mesmo no meio da madrugada, no meio da noite, se deparou com uma situação terrível, que aos olhos humanos não tinha como se resolver. Mas a Bíblia diz que diante da ameaça, mesmo com medo de não conseguir vencer aquela situação, diz aqui a palavra em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 4. Todos se reuniram, não apenas Josafá, mas também o povo. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. E no versículo 3 diz assim, que o rei Josafá, ele, mesmo com medo, ele orou ao Deus Todo-Poderoso, pedindo socorro, e depois deu uma ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Muitas vezes, tudo que Deus quer é que você se conecte com Ele. No caso de Josafá aqui, ele não somente se propôs a orar, mas ele também se propôs a jejuar. E, além disso, ele colocou todo o povo que com ele estava para fazer o mesmo, para orar e jejuar. E a resposta veio imediatamente. A resposta veio naquele mesmo dia, pois que Deus enviou um profeta, um homem de Deus, que disse para Josafá que ele não precisava temer aquela ameaça, que a ameaça que ele estava vivenciando eram 3 povos que vinham contra ele para destruí-lo e destruir o povo, que ele não deveria temer aquelas ameaças. Por quê? Porque Deus, ele pelejaria por ele. Imagina Deus
pelejando as suas batalhas, meu irmão, minha irmã. Imagina Deus pelejando ou guerreando as suas lutas. Mas isso só foi possível em Josafá e no povo de Judá, porque se propuseram a jejuar e a orar e jejuar. E eu tenho perguntado, questionado a muitas pessoas que me pedem orientação, me pedem ajuda em oração. Eu tenho perguntado, o que é que você tem feito para sair dessa situação? O que é que você tem feito para sair das ameaças? Porque é claro que eu, como pastor, me proponho a orar por todos, a jejuar por todos, a pedir a Deus em favor de todos. Mas a pessoa que está sendo ameaçada, a pessoa que está em perigo, a pessoa que precisa do socorro do Todo-Poderoso, ela também precisa fazer algo que chame a atenção de Deus. No caso de Josafá, ele orou e jejuou. No caso do povo, eles oraram e jejuaram. Então, eu quero, nesse momento, fazer uma oração em favor da sua vida, e eu quero também abrir um propósito de jejum. Isso mesmo, um propósito de jejum. Aí você diz, pastor, mas o jejum, ele traz a resposta de Deus sobre a nossa vida? Na verdade, é justamente o contrário. O jejum, ele não traz a resposta de Deus para a nossa vida. Na verdade, o jejum, ele nos eleva a um patamar onde nós nos aproximamos mais dele. Por exemplo, imagina que você está pedindo socorro a uma pessoa que está muito distante de você, uma pessoa que está muito longe de você. Imaginou? Pois bem, imagina que se de repente você pudesse, assim, de repente mesmo, estar a menos de 30 centímetros dessa pessoa. Será que ela iria te ouvir melhor? Será que ela poderia te socorrer mais rápido? Então, é isso que acontece quando nós jejuamos. Nós nos aproximamos de Deus, nós elevamos a nossa aproximação de Deus a outro patamar. A santificação que o jejum traz, ela faz com que você, nós nos aproximemos dele. Então, nós vamos orar em seu favor, seja qual for a sua aflição, seja qual for a sua dor, seu problema, a ameaça que você está sendo vítima, você vai orar comigo, você vai abrir, nesse momento agora, você vai abrir um jejum e você vai ficar algumas horas em consagração. Algumas horas que você vai ficar, abrir mão de alimento, abrir mão de beber alguma coisa, apenas beber água, mas nenhum outro líquido, e você vai ficar até, alguns vão conseguir jejuar de agora até amanhã, 9 da manhã, outros vão jejuar até 11, meio-dia, não importa, vá no seu limite, vá no limite que você suportar, mas em nome de Jesus, nessa oração, Deus vai salvar muito aqueles que precisam de socorro. Vamos orar? Já preparou o copo com água? É momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, nós queremos fazer igual a Josafá, que mesmo diante de uma ameaça, ele se propôs a orar, mas não apenas orar, mas jejuar. Isso fez com que a resposta viesse imediatamente, Senhor. Então nós queremos que o Senhor venha honrar nossa fé. Talvez essa pessoa esteja vivendo um momento de aflição na família, no casamento, na vida financeira, na saúde. Talvez, Pai, essa pessoa esteja realmente
sendo ameaçada pelos problemas. Mas em nome de Jesus, Pai, nós abrimos agora um propósito de jejuar. E em nome de Jesus, até amanhã, eu estarei orando e jejuando em favor de cada pessoa que me ouve agora. E se essa pessoa me ouve nesse momento, e ela quiser também me acompanhar nesse propósito, que o Senhor venha honrar a vida dela, venha abençoar a vida dela. Nós oramos e jejuamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, consagra esse copo com água e quando ela beber dessa água, ela receba virtude, ela receba o poder de Deus. Amém, meus queridos? Deus abençoe sua vida, seus caminhos. Com certeza você vai testemunhar a resposta de Deus, o socorro de Deus na sua vida. Forte abraço. Amanhã, dando continuidade a esse tema tão especial.